ponto de vista biológico, o objetivo do sexo é a reprodução, ou seja, formar um novo ser a partir das informações genéticas do pai e da mãe. Em alguns seres, como os peixes e os anfíbios, a união entre óvulo e espermatozoide acontece fora do corpo. Já no caso dos répteis e mamíferos, a fecundação é interna, o que aumenta as chances da reprodução. A célula sexual do homem recebe o nome de espermatozoide. Os espermatozoides são produzidos pelos testículos, que ficam em uma espécie de bolsa chamada escroto e também são responsáveis pela produção da testosterona, o hormônio que dá as características sexuais secundárias masculinas, tais como pelos no rosto, voz grossa e músculos desenvolvidos. Durante a relação sexual, os espermatozoides se misturam aos fluidos da vesícula seminal e à secreção leitosa da próstata, formando o sêmen. Depois de produzido, o sêmen passa pela uretra e é liberado pelo pênis, em um processo conhecido como ejaculação. Na mulher, a maioria dos órgãos sexuais se localiza internamente. Os ovários são responsáveis pela produção da célula sexual, o óvulo, e do estrogênio, o hormônio que dá características sexuais femininas, como o crescimento dos seios e o acúmulo de gordura no quadril e nas coxas. Os óvulos são liberados do ovário e vão para as trompas de Falópio, onde são fecundados. Depois, são encaminhados ao útero, que é onde o bebê se desenvolve. A vagina é responsável por ligar o útero ao exterior do corpo. É a presença da testosterona que determina o sexo do embrião. Se o hormônio for produzido, nascerá um menino. Se não for, nascerá uma menina. Os homens começam a produzir os espermatozoides na puberdade, enquanto as mulheres já nascem com seus óvulos prontos, mas só os liberam a partir desse período até a menopausa. De acordo com o ciclo menstrual feminino, a época mais propícia para a fecundação é a chamada ovulação. Nesse período, o óvulo se encontra nas trompas de Falópio, a caminho do útero. Se for fecundado, a mulher engravida. Se não, ele morre e dá início à menstruação. No processo de fertilização, apenas um entre os milhões de espermatozoides liberados na ejaculação consegue vencer o desafio de cruzar o colo do útero e fecundar o óvulo. O óvulo fecundado recebe o nome de zigoto e se implanta na parede do útero, onde se desenvolve por 9 meses até o nascimento. Quando 2 embriões se desenvolvem simultaneamente no útero, a mulher dará à luz a gêmeos. Eles podem ser bivitelinos, quando os embriões se desenvolvem a partir de 2 óvulos diferentes, ou univitelinos, quando um único óvulo se divide e dá origem a 2 embriões. Existem várias formas de evitar a união entre o óvulo e o espermatozoide. Dentre os métodos de contracepção, os mais comuns são pílula, camisinha, DIU e espermicidas. Como tudo funciona? Explica como funciona a reprodução humana.